e eu vou falar sobre jovens influenciando como sal. É claro que a temática de vocês é sobre influencers, que na verdade é uma palavra inglesa, que vocês já sabem que está tratando daquilo que é na modernidade, ok? Então, quando nós tratamos dessa questão, logo que nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, ouçam bem, eu serei breve. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12:3, está escrito assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na cultura em Ur, totalmente cheia de idolatria, pecaminosidade, como diz Josué 24, Abraão foi escolhido e Deus disse para ele: tu serás uma bênção no meio do povo. Veja que ele haveria de influenciar quando Deus disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas não para por aí. Se vocês analisarem, quando Isaac está na terra de Gerar, Abimeleque chega para ele, capítulo 26, verso 29 de Gênesis, e diz assim: não nos faça mal, porque nós não te fizemos mal, mas somente o bem. Olha o que ele diz para Isaac: nós só fizemos o bem, e te deixamos em paz, porque nós temos visto que tu és abençoado do Senhor. Imagine um povo de cultura pecaminosa e idolátrica chamar Isaac de o abençoado do Senhor. Às vezes alguém pode dizer de um jovem: ele é muito culto, ele é inteligente, ele é pregador, ele é professor, ele é ganhador de dinheiro, ele sabe mexer com computação. Mas a minha pergunta é: será se alguém um dia olhou para você e disse para você, como disse para Isaac: tu és abençoado do Senhor? Ou seja, aqui você tem um homem que estava influenciando o seu meio, o seu habitat. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, a palavra de Deus, já foi falado aqui na peça que foi apresentada, que o rei Nabucodonosor não se converteu, mas ele respeitava, ele honrava, ele valorizava o Deus de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque aqueles três jovens, na Hollywood daquela época, eles não se envergonharam e não recuaram na sua fé diante da fornalha de fogo ardente. Mas eles disseram: se o nosso Deus não nos livrar, nós vamos continuar sendo fiel a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Quando tiraram os jovens da fornalha por ordem do rei, o rei, no capítulo 3, 28, 29 de Daniel, ele disse da seguinte maneira: quem falar mal do Deus desses três jovens serão punidos, suas casas destruídas, porque não há Deus que saiba livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, aqueles jovens, eles influenciaram com o testemunho da sua fé. É só para os irmãos terem uma ideia. Nós temos hoje, por exemplo, se vocês analisarem aí, a Chiara Ferragini, ela é a moça que está influenciando na moda. Ela é uma influencer que está tendo muita aceitação, porque ela sabe falar bem de moda. Se vocês analisarem a Uda Katam, é a jovem que está aí tendo influência por causa da beleza. Ela sabe dar dica de beleza, ela sabe dar dica de como se arrumar, de como se organizar. Ou seja, tem pessoas que estão crescendo na mídia porque sabem se colocar. A Kyla Fitness, ela está crescendo nas redes sociais, é poderosa, porque ela sabe dar aula de perfil,
de como se colocar, de como organizar o corpo. Essa Kayla Itnes, ela sabe dizer como você pode ficar bela e fitness. Aí ela ganha muitos seguidores e sabe influenciar. Mas se você pegar o Mark Browley, ele vai dar informações de como ser influente na tecnologia. Essas pessoas, escutem bem, às vezes o jovem cristão tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem os dons, mas não sabe influenciar. Não sabe influenciar. Se vocês analisarem, ouçam bem, nós temos 4 tipos de influências. Nós temos o influencer que ele ouçam bem, ele sabe influenciar com aquilo que ele escreve. Ele tem que ser criativo. Os insights, as colocações que ele faz, atrai o ouvinte ou aquela pessoa que lhe segue. Não é qualquer pessoa que vai seguir qualquer jovem ou qualquer irmão se ele não tiver nada. Aliás, como diz Michael Joseph, ninguém segue ninguém que não tem nada. Se você vai para a internet, aí tem pessoas que dizem assim, é um otário na internet, mas ele tem 1 milhão de seguidores e tu, como é inteligente, não tem ninguém. E ele sendo um otário consegue. Que é isso? Ah, mas é porque na internet tem muita bobagem. Elas estão conseguindo com a bobagem atrair gente. E tu que tem o evangelho não atrai ninguém. O grande problema hoje é que os jovens querem influenciar, as irmãzinhas querem influenciar. Primeiro, quando vão tirar uma selfie, ela olha, ela faz um biquinho, que ela colocou um batom bem vermelho e faz um biquinho. Ela pega e joga os seios dela para frente e tira a selfie. Jesus te ama. Ela quer influenciar com o bico dela, com os seios, com o corpo, mas não quer influenciar com a santidade, com a palavra da verdade de Deus. O rapaz quer influenciar, ele vai para a praia, bota uma cueca e quer influenciar dizendo que é forte. Ele faz pose, só de calção ou de cueca. Você vai influenciar quem, meu filho? A temática aqui ela é importante porque ela está falando de influencers. E para você ser influencer, há 4 categorias. Olhe para cá. Primeiro, tem que ter um conteúdo bom, insights. Segundo, você tem que ter um nicho, você tem que ter a perspicácia. Essas pessoas que atraem, elas não são bobinhas, elas sabem o que vão postar, sabem até a hora que é para postar, sabem quando algo vai bombar, eles não colocam qualquer besteirinha. Então, quando você pega essas pessoas, elas têm inteligência para influenciar. E aqui eu quero dizer que nós, como jovens de Deus, todos que estão aqui têm capacidade, porque vocês têm a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Queridos, a Bíblia diz o seguinte, olha, a grande questão que nós podemos analisar e que eu quero pontuar aqui nesta noite: quantos de vocês mesmos que estão aqui querem influenciar o mundo no qual vocês vivem? Só quem quer, levante a mão e diga glória a Deus. Não, está muito fraco. Só quem quer, diga glória a Deus. Só quem deseja, diga glória a Deus. Então, como é que você vai influenciar o mundo se o mundanismo está dentro de você ainda? 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas no 17 ele diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Mas vejam bem, um certo escritor perguntou: qual é o tipo de sociedade que nós vivemos hoje? A sociedade pós-cristã? A sociedade neocristã? A sociedade neobárbara? Qual é a sociedade que nós vivemos hoje? Olha para mim, mocidade, que veio de todo o Maranhão para este evento. Nós podemos analisar que a sociedade que nós vivemos, ela é podre. A sociedade que nós vivemos, ela é nojenta. Talvez você ache pesado as minhas palavras,
mas a própria Organização Mundial de Saúde, ela diz que no Brasil, por ano, estima-se que 500 mil abortos são feitos aqui no Brasil. 70 mil jovens morrem anualmente por causa das drogas. A minha pergunta é: o que você, jovem cristão, rapaz, moça, vai fazer para influenciar quem está no tráfico? Vai fazer porque a maior parte dos que estão no tráfico são jovens. Morrem jovens. A minha pergunta para você que está aqui esta noite é: o que você está fazendo para influenciar essas pessoas? Aquela tua amiga que por causa do prazer ela engravidou e quer tirar a criança do ventre dela. Aquele teu amigo que por causa da droga ele está no mundo do crime. O que você vai fazer? Então a colocação aqui do texto que eu quero falar com vocês é bem simples: influenciando como sal. Jesus pega duas metáforas. A primeira metáfora é a do sal, a segunda é a da luz. Eu não vou falar da luz, eu só vou falar do sal. Quando Jesus Cristo pega a palavra sal, halas, que é uma palavra neutra do grego, ele pega essa palavra sal, e quando ele usa a palavra luz, ele vai agora falar algo interessante. Veja que Jesus sai: bem-aventurados que choram, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados humildes. Da bem-aventurança, ele sai para responsabilidade. Jesus não quer que você seja um jovem dentro da igreja apenas carregando Bíblia, apenas levantando a mão e adorando. Ele quer que você tenha responsabilidade diante desse mundo podre. E qual é a sua responsabilidade? Aí ele diz: vocês precisam ser sal e precisam ser luz. Essas duas metáforas, elas não são construídas por acaso. Aqui Jesus estava dizendo que o poder do ensino dele, o poder da palavra dele, qualificava os seus discípulos para serem como sal e para serem como luz. Aí vem o mais interessante, quando ele fala que nós temos que ser como sal e luz. Ninguém pode esconder a claridade da luz. Aonde há luz, as trevas desaparecem. O sal é um testemunho poderoso no alimento. Ainda que não se veja o sal, mas o poder do sal está no alimento. Escutem, aqui está falando de testemunho, aqui está falando de poder, aqui está falando de ensino. Ninguém pode usar essa metáfora se não for fabricada pelo ensino de Jesus. É por isso que lá em Efésios 4:1, Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, como fostes chamados. Quem é chamado e quem tem ensino de Jesus tem qualidade de sal e tem qualidade de luz. Se você não é sal, meu filho, sal de verdade, você não foi fabricado pelo ensino de Jesus. O Senhor Jesus, ele prossegue mostrando nesse texto que a palavra sal, ela tem 3 significados. Sal, se você analisar na Bíblia, ele é tempero. Ele é tempero. Jó capítulo 6, verso 6. Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou há sabor na clara do ovo. Nenhum de vocês querem comer a clara do ovo. E ninguém quer comer uma comida sem sal, a não ser quem esteja doente.
Comer sem sal não tem sabor. Quando ele diz que aqui o sal é tempero, crente tem que ser tempero, jovem tem que ser tempero. Olha para você aqui esta noite, jovem, que tipo de tempero é você? Tempero amargo ou tempero doce? Tempero que adocica ou tempero que azeda? Tem jovem que é azedo, a crença dele é azeda. A primeira lição que você vê aqui no sal é que o sal acrescenta sabor ao mundo. Diga comigo bem forte: o sal, só quem está no ginásio, o sal acrescenta sabor ao mundo. Quem pode tirar uma juventude das drogas? Só um jovem que é cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Quem é que pode arrancar um jovem das noitadas, das festas, da embriaguez? Só aquele que tem uma alegria maior no coração, a alegria do Espírito de Deus. Jovens, vamos tornar a vida dos jovens que sofrem amargurados na bebida e no caos, vamos tornar eles saudáveis com o nosso sabor, com o nosso tempero. Jesus Cristo, ele estava dizendo: vós sois o sal da terra. Tempero, deixa eu dar um exemplo para vocês. As primeiras universidades do mundo, quem trouxeram? Os cristãos. As grandes melodias e artes do mundo, quem trouxeram? Os cristãos. Até a maior parte de grandes filósofos eram cristãos. O primeiro tempero era de salvos, mas nós deixamos de lado. Então escute, juventude, você é o melhor tempero desta sociedade. A moça crente é quem pode temperar a vida da amiga nas trevas. O sal é remédio. Jó 16, aliás, Ezequiel 16:4. Quando uma criança nascia, que era para cortar o cordão umbilical, jogava sal. Sal é tempero, sal é remédio. E sal, ele conserva. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que o sal, ele traz sabor. Eu vou só mostrar um jovem que traz sabor. Olhe para mim aqui. Quando você vai para Gênesis, no capítulo 39, versículo 5. Olha um jovem, eu não estou falando de um homem casado, eu estou falando de um jovem. Chegou na casa de Potifar, e a Bíblia diz: e Deus, por causa de José, abençoou a casa de Potifar e tudo que tinha dentro da casa. Quem de vocês, jovens, já chegou numa sala universitária e foi um tempero para o professor, um tempero para os seus colegas? Quem de vocês que estão aí na plateia, na loja que você trabalha, você é um tempero? Quem de vocês estão no ambiente, alguém olha para você e diz assim: ore por mim, eu vejo que tem Deus na tua vida. Eu quero dizer uma coisa, eu louvo a Deus pela nossa juventude no Brasil, mas eu queria que a juventude impactasse o ambiente aonde ela estivesse. Bota na casa de Potifar, e na casa de Potifar, José muda a realidade daquela casa. Tem jovem cristão que não dá nada. Ele não dá nada na casa dele, não dá nada na escola, não dá nada na igreja. Sabe por quê? Porque não é um bom tempero. E talvez você me ache pesado aqui, quer influenciar? Veja como é que o povo lá fora se prepara. Quer influenciar? Veja como cantores e jogadores se preparam. E você, jovem cristão, quer influenciar o quê? Sem orar, sem ler Bíblia, sem santidade. Eu me lembro que quando eu estudava aqui em São Luís,
Tinha uma equipe aqui no Selma que jogava bola. Todo final de semana tinha uma peladinha. E todo final de semana eles me chamavam. Pastor Zé, hoje tem um jogo, tu vai? Eu disse, estou dentro. É hoje, pois eu vou. Aí quando chegava o horário eu dizia, rapaz, eu tenho que ir embora, não dá para eu ir jogar com vocês. Todo tempo eles me chamavam. Quando foi um dia, eu ia no corredor e um rapaz olhou para mim, chorando e disse, eu posso falar com você? Eu disse, pode, eu queria uma palavra com você. Eu disse, por quê? Porque todas as vezes que eu olho para você, eu vejo algo diferente na sua vida. Eu queria falar com você. E o que eu vou falar eu nunca contei nem para o papai nem para a mamãe, mas eu senti confiança de contar para você. Agora imagine se eu estivesse lá no campo com ele. Vai para cá, desgraçado, joga essa bola. Eu duvido se ele ia me convidar, porque eu não estaria influenciando nada. Passou-se tempo, eu estava vindo de um congresso e eu parei no aeroporto. Quando eu estou no aeroporto, já há mais de 20 anos, uma pessoa toca do meu lado e diz, pastor Ziel. Eu olhei para trás, um homem zarrão. Ele disse, você está lembrado de mim? Eu disse, não, eu sou aquele jovem lá do Selma que lhe procurei naquele dia. Deus mudou a minha vida. E eu disse, rapaz, que o Senhor te abençoe. Então olhe para cá, você influencia na casa, influencia na sociedade. José chegou na casa de Potifar, influenciou a casa de Potifar, a prisão onde ele estava e o trono onde ele estava, porque ele tinha comunhão com Deus. Cadê a mocidade aqui que tem comunhão com Deus? Mas veja bem, a primeira coisa que o sal ele faz é acrescentar sabor. Essa mocidade sem alegria, essa mocidade nas trevas, quem pode dar sabor para ela somos nós. É por isso que Jesus Cristo disse em João 17,15: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livrem do mal. Agora observem bem uma coisa, o sal ele conserva. Se vocês analisarem, há um poder antisséptico no sal. O que o sal faz? Olhe para cá, jovem. Quando se coloca, R.C. Sproul escreve dizendo que na época que não tinha geladeira, se colocava muito sal para preservar a casa. Mas toda mãe sabe disso, todo pai sabe disso. Mas o negócio é que o sal, diga isso comigo bem forte, mocidade, o sal... Não, eu já vou encerrar, diga bem forte. O sal não deixa criar bicho. Não deixa criar o quê? Não deixa criar o quê? Não deixa criar o quê? Lá em cima gritem, não deixa criar o quê? Então olhe para cá. O bicho do aborto só não vai ser criado se você, rapaz, se você, moça, for um influencer de Deus. Se você, rapaz, for um homem de Deus, uma moça de Deus, vocês vão encorajar outros a terem a verdadeira vida. Nós somos o sal da terra que não deixa a carne criar bicho. Vocês sabem por que esse mundo ainda presta? Vocês sabem por que o mundo ainda não se acabou? Vocês sabem por que essa mocidade ainda não se desgraçou? Porque ainda tem uma juventude na terra dizendo que é sal. E não deixa criar bicho. É interessante, nós temos o poder de evitar a alta destruição do mundo pela corrupção moral. O mundo está numa corrupção moral sem precedente. O mundo está numa corrupção moral pesada. Mas olhem para cá, tudo que o mundo está colocando, o discurso da pós-modernidade, a ideologia de gênero, o politicamente correto. Olhem para cá, igreja. O mundo, sabe onde é que o mundo quer a igreja? Vocês sabem aonde é que o mundo quer a igreja? Ele quer a igreja dentro do saleiro.
Se você for em alguma cidade do Brasil, já não é permitido pregar o evangelho na rua. Ou seja, olhe para cá, eles dizem assim: vocês podem pregar, mas não em coletivo, nem em praça, nem na rua, nem em megafone, nem em rádio. Faça o local de vocês, coloque uma proteção de som e preguem só lá dentro. O mundo, se a igreja ficar trancafiada, eles vão achar que nós não somos incômodos. O mundo quer que a igreja fique dentro do saleiro, mas eu vim aqui esta noite, na autoridade de Deus, dizer que essa juventude, ela não vai ficar dentro do saleiro. Cadê a juventude? Vamos pular, meus irmãos, vamos sair fora. Olhe para cá. Sabe onde foi que Pedro foi pregar? Na rua. Sabe onde foi que Paulo foi pregar? Na praça de Atenas. E sabe o que eles disseram, Pedro? Atos 5:20. Nós não vamos calar e nem vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Levante a tua mão para cima, mocidade. Levante a mão para cima. Eu quero dar uma ordem de Deus aqui esta noite. Saia de dentro do saleiro. Não tenha vergonha de dizer para o teu professor ateu que Jesus Cristo é o rei da tua vida. Não tenha vergonha de dizer para o teu amigo cheio de bicho que você é sal de Cristo Jesus na terra. Se nós ficarmos caladinhos, nós não tocarmos em nada, não falarmos em nada, o mundo vai nos aceitar, porque eles querem assim. Mas nós mesmos estamos com medo. Eu estou dizendo para Deus direto. Eu digo para essa minha esposa. Às vezes ela diz: olha, tenha muito cuidado com as palavras. E é verdade. Só que esse muito cuidado, ele vai começar a nos calar. E enquanto que nós nos calamos, eles não têm vergonha de ir para a rua e levantar a bandeira que eles defendem. Enquanto nós somos a maioria, que eles são a minoria, eles fazem um discurso que nós todos estamos com medo. Mas eu ainda acredito que Deus vai levantar uma juventude firme, uma juventude que não tenha medo do inferno, uma juventude que não tenha medo de pregar dentro de metrô, uma juventude que não tenha medo de pregar na praça. Levante a tua mão, jovem, e diga comigo aqui esta noite: ainda, diga ainda, que eu seja preso, mas eu vou pregar. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: tu tem essa coragem, rapaz? Ei, mocinha, tu tem essa coragem? Eu vi a irmã cantando aqui, eu vi, foi muito de vocês sentados. Eu ia passando na rua de uma capital, e quando eu ia passando, tinha um velhinho pregando, e eu parei para ouvir ele. E aí eu disse assim: mas aqui não é proibido pregar o evangelho? Aí ela disse assim: é proibido. E por que esse velhinho prega? Eu perguntei para ela. Ela diz: ele prega, mas ele já foi preso várias vezes e ele é proibido de pregar aqui. Eu vi as pessoas passando e não dava as horas para aquele velhinho, mas eu olhando para a idade daquele senhor, eu olhando para aquele moço, eu disse: meu Deus, eu ainda não estou fazendo muito para ti. Eu tenho um recado de Deus aqui para essa juventude. Se nós abrirmos a boca com a fé que nós temos, vai sair uma multidão do inferno, porque nós somos o sal, o sal, o sal, o sal, o sal desta terra. Quem glorifica a Deus? Chame essa moça que está na prostituição. Ela está criando bicho. Diga para ela: Jesus tem um remédio para a tua bicheira. Chama um adúltero, chama o drogado. Romanos 8:8. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Está aí na Bíblia. E quem está na carne está no bicho, porque a carne é bicho. Leia a tua Bíblia em Gálatas 5, verso 20 e o 21. Leia lá: as obras da carne
Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Jovens, vamos acrescentar sabor ao mundo. O sabor do mundo não é forró, porque se fosse forró, os grandes músicos e cantores não iam precisar de droga, de bebida, deles que cantam embriagados, dizendo os piores palavrões. O sabor do mundo não é a droga, o sabor do mundo não é a cocaína, LSD, crack. O sabor do mundo é uma igreja que tem sal de Deus na vida dela. Terceiro e último lugar, acrescente nas pessoas o melhor comportamento. Agora isso aqui que eu finalizo é muito pesado. Jesus diz assim, olha o que Jesus diz. Primeiro, vós sois o sal. O sal fala de sabedoria. O sal fala daquilo que é saudável, de conservação. O sal fala de prudência na fala. Colossenses 4:6. Seja a vossa palavra temperada com sal, para que vós sabeis como convém falar. Quem tem sal tem comportamento. O rapaz que tem sal e que quer influenciar, ele tem comportamento de crente. Porque, querido jovem, escute essa. Se nós temos o poder antisséptico, se nós temos o poder de preservar, escute agora. Quando Jesus disse, o sal vier a ser insípido, não tem na história do mundo um local que se prove que o sal perdeu o seu sabor. Jesus estava falando aqui de modo hipotético. Sal, diga isso comigo, sal, mas bem forte, sal, mais forte, sal, nunca perde sabor. Crente nunca perde a sua essência. Esse negócio de tu dizer que é hoje, amanhã tu não é sal. Sal não se altera, sal não se muda. Olhe para cá, sal não se mistura. Tu pode botar o limão mais azedo, bota sal. Vocês comeram muita manga com sal. Quem comeu manga com sal? Aí você estudie. Pega um salzinho e bota na ferida. Então olha para cá, para me encerrar. Ele diz assim, se o sal perder o seu sabor, esquiei, ele está dizendo, para nada presta. Olha a lição de Jesus. Quer influenciar? Quem quer influenciar? Pronto. Agora pega na mão do teu irmão que está ao teu lado e pergunta, tu quer influenciar? Não, mas diga com autoridade, quer influenciar? Tenha moral, diga aí para ele, tenha moral. Quer influenciar, rapaz? Quer influenciar, moça? Tenha vergonha. Quer influenciar, rapaz? Quer influenciar, moça? Não perca o teu poder de sal. Porque Jesus finaliza com um tom negativo. O sal sem poder só presta para ser o quê? Encerre vocês aí. Só presta para ser o quê? Pisado. Qual é a tua autoridade como crente, rapaz? Qual é a tua autoridade como moça de Deus? Me diga, moça. Será se aquele malandrão que te abraça e que te beija quando vê ele tu cantando no coral ou no vocal da igreja, me queima com brasa viva e termina o culto, está se queimando nos braços dele? Qual é a tua moral, rapaz? Eu gosto de ver jovem marchar no poder, eu gosto de ver moça andar no espírito, mas se tu não tiver poder na vida, todos vão te pisar. Agora eu ainda vejo jovens, eu vejo jovens no meio da igreja, que é como José. Quem glorifica a Deus? Porque tem rapaz
que diz assim: pastor Zé, eu não tenho culpa de ter nascido bonito. É muita tentação, é muita falta de vergonha, porque a Bíblia diz no 39, que quando a mulher de Potifar agarrou José e disse: deita-te comigo, ele olhou para ela e disse: minha senhora, o dono desta casa me entregou tudo, ele nem sabe o que tem dentro dela. E outra coisa, eu não posso fazer isso, não é porque eu não seja macho, é porque eu temo ao Deus que está nos céus. Fique de pé. Aleluia, aleluia. Quem glorifica a Deus, aleluia. Quem glorifica a Deus, irmãos, olhe para mim aqui agora. Se o salvo for insípido, só presta para ser lançado o quê? Fora. Sabe o que Lucas diz? Nem para ser adubo presta. Olha para cá, para Jesus, tu sem santidade e sem verdade, nem para adubo tu presta. Vocês vão começar um congresso lindo, vocês vão ser cheios de Deus, mas ser cheio sem estar limpo não adianta nada. Maná na vida de quem está desmantelado cria bicho, e Jesus não dá a pérola dele para porcos, ele só dá para quem tem vida no altar. Mas eu também tenho uma profecia de Deus aqui esta noite: ninguém vai pisar um jovem que está cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a diferença? Eu quero convidar aqui agora a primeira pessoa que veio aqui nesta noite, que não é crente, que não tem a salvação, que não é de Cristo. Vem aqui agora. Jesus te ama, Jesus te chama. Onde está a primeira pessoa? Eu vi algumas pessoas. Os jovens que vieram, venha, Jesus te ama, Jesus te chama. Isso, jovem, corre aqui, corre aqui. Quem está desviado, venha para cá. Isso, fique aqui em pé. Vem para cá. Quem está desviado, quem está afastado, você talvez veio na caravana e alguém vai dizer que você é sal insípido. Acabou. Você a partir de agora vai ser sal dentro do saleiro e fora do saleiro. Ninguém vai andar te pisando. Olha a crentinha velha, olha o crentinho velho. Acabou, Satanás. Essa mocidade do Maranhão que se encontra aqui neste ginásio, levanta a tua mão e dá glória. É a mocidade mais cheia do Espírito Santo de Deus. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Onde está a terceira pessoa? Olha aí na galeria, não sai agora, não sai, a noite é de vocês, o congresso está só começando, e Deus vai curar, Deus vai batizar com o Espírito Santo dele, mas eu quero convidar vidas para ele. Vem, você que não tem uma vida correta, você que não está correto diante de Deus, não viva dentro da saleira insípido. Jesus te chama. A terceira pessoa já está aqui, pode cantar.